Olá, queridos. Gravar a aula sobre a teologia do livro de Atos dos Apóstolos. Antes, porém, é bom lembrarmos que este livro ele circulava juntamente com o Evangelho de Lucas. Era um livro único, nem havia o nome Atos dos Apóstolos. Era apenas Atos. Atos dos Apóstolos, porque a igreja tradicional verificou a menção de alguns apóstolos atuantes da igreja primitiva. E até o capítulo 12 do livro de Atos, nós encontramos o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Nós colocamos também ali a participação do diácono Estevão. E a partir do capítulo 13, praticamente, nós vamos encontrar os atos do apóstolo São Paulo. Então, são dois personagens importantes no livro. Na primeira parte, Pedro, e na segunda parte, nós vamos encontrar as narrativas e mensagens do apóstolo São Paulo. Este vídeo ele foi gravado para os alunos do Seminário Episcopal Carismático. Aquele que tem curiosidade, aquele que quer ter um conhecimento mais amplificado do livro de Atos, pode ter acesso a este livro que será postado no YouTube. Mas recomendo, antes de ler, se você não está fazendo o curso de teologia, eu recomendo que você vá no YouTube, no mesmo canal, a Bíblia como ela é, e lá nós temos o estudo dentro de uma visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. Nós falamos autoria, propósito, a data do livro. Então você vai ter mais propriedade, mais embasamento para entender alguns aspectos deste conteúdo do Seminário Episcopal Carismático. Então, esse livro, ele, conforme nós já falamos, o livro de Atos registra vários sermões de Pedro, Estevão e Paulo, os quais nos fornecem as informações para o estudo da fé da igreja cristã. É bom lembrarmos que o apóstolo, o autor desse livro, que nós chamamos de Lucas, era um historiador. Além de médico, um historiador. Alguns vão colocá-lo como um teólogo registrado no livro de Atos. São sermões, digamos assim, resumo de alguns sermões, porque Lucas era um historiador, como qualquer historiador, ele é seletivo. Ele narra os acontecimentos de acordo com o seu propósito e objetivo, a sua relevância. Então, vamos perceber isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então, são sermões registrados pelo apóstolo Pedro, a narrativa também do Sermão Magnífico de Estevão e os sermões do apóstolo São Paulo. Uma vez que tais sermões, particularmente os de Pedro, são de modo ostensivo a fonte primária para a crença da igreja em Jerusalém, devendo abordar a questão crítica no tocante à fidedignidade histórica desses capítulos, que contém um registro dos sermões apostólicos. Baseado nesta visão histórica e teológica, alguns teólogos vão basear a vida do autor Lucas nas pressuposições dos estudos que são baseados num aspecto geográfico, topográfico, ou seja, das regiões, das cidades, dos jogadores, da cultura. Então, baseado nisso e também na arqueologia, nas descobertas durante o período,
do desenvolvimento dessa ciência, arqueologia. Então, vamos basear que o livro de Atos dos Apóstolos, o Lucas e o Hansen, ele vai classificar o apóstolo dentro dessas três categorias. Categoria histórica, ele era um historiador, ele era um médico, acima de tudo nós vamos encontrar algumas alusões à prática da medicina. Não é à toa que ele relata muitos milagres, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos o Adolfo Hanack, que é um alemão. Ele baseou a sua crítica, a sua autoria teológica, histórica de Lucas, baseada na questão literária do livro de Atos. A questão literária é como nós chamamos, numa linguagem técnica, citizen led, o referencial local. Isso isso tem um embasamento das questões culturais, da língua usada, do regionalismo, gêneros textuais. Então, baseado nisso, ele vai chegar à conclusão da autoria, da vida do autor no aspecto histórico e também no aspecto da literatura. Martin de Berlioz, que aplicou o método da crítica da forma ao estudo de Atos, ele admitiu que Lucas fora o autor, a quem poderia ser chamado de historiador, mas seu interesse não se concentrou na história registrada no livro de Atos, e sim na vida e teologia da igreja, no final do primeiro século, período em que o livro de Atos foi escrito. Segundo ele, este teólogo alemão, o livro de Atos foi escrito no final do primeiro século. E ele não havia apenas a preocupação histórica de narrar os acontecimentos, mas ele estava objetivando a questão teológica, a questão da história da igreja. Um outro teólogo chamado Hans Kosemann escreveu um livro de grande influência, no qual argumentou que Lucas, Atos, como falei no início, era apenas um livro, né? Foi dividido pela igreja tradicional, Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, como uma sequência. O Evangelho conta a vida, o ministério de Jesus, e Atos dos Apóstolos se preocupou mais com a expansão do cristianismo, a propagação, as implantações das igrejas em diversas cidades. Ele diz aqui, abandonou completamente a expectativa apocalíptica, primitiva e cristã, e a substituiu por uma teologia da história da salvação, que incorpora uma perspectiva histórica mais ampla. Isso quer dizer que Lucas não é mais considerado um historiador, e sim um teólogo. De fato, um teólogo da era subapostólica, pertencente ao período inicial do catolicismo primitivo. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz que Lucas não era apenas um historiador, mas ele se tornou um teólogo. Principalmente, ele coloca o livro de Atos dos Apóstolos dentro de uma visão da igreja chamada Igreja Primitiva, a Igreja Católica Primitiva, ou seja, a Igreja subapostólica. O último apóstolo em vida no primeiro século foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, nos anos 90. Significa dizer que, numa visão de Kosemann, o livro de Atos ele foi escrito não no primeiro século, mas ele foi escrito no segundo século. A mensagem principal do livro de Atos
Alguns vão até defender que era a vida, o ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, os amigos, a convivência dos apóstolos, mas, na verdade, o epicentro do livro de Atos está na importância da ressurreição, que, infelizmente, no dia de hoje é só pregado no dia posterior, no dia da Páscoa, né? No domingo da ressurreição. A ressurreição deve ser a mensagem principal da igreja evangélica. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Essa era a mensagem pregada em Atos dos Apóstolos. Os discípulos de Jesus se apegaram firmemente à esperança do breve estabelecimento do reino de Deus. No início, antes da convicção da ressurreição, havia argumentos sobre quem teria o status mais elevado no reino de Deus. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 1, nós vamos encontrar os dois discípulos cogitando a ideia de um ficar à direita e outro à esquerda de Jesus. E a própria mãe de dois de seus discípulos procurou influenciar Jesus para dar aos seus filhos lugares preferenciais, ou seja, no reino vindouro, lugares de destaques no reino vindouro. Porque a história, segundo a perspectiva judaica, era dividida no reino presente e reino vindouro. A vitória final aconteceria no reino vindouro, ou seja, a vida eterna, a ressurreição, a vitória de Deus contra os ímpios, contra os injustos, aconteceria exatamente no dia do Senhor. Essa era uma visão que era voz corrente e imperava entre os judeus. Então havia uma preocupação muito grande no estabelecimento do reino de Deus de uma forma terrena e transitória, para dar aos seus filhos lugares de preferência no reino de Deus. Então nós vamos encontrar em Marcos 10, 37, Mateus 20, versículo 21. A pergunta que os discípulos fizeram após a Páscoa: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Nós encontramos essa citação em Atos, capítulo 1, versículo 6. Mostra que o pensamento deles continuou a ser dominado pela esperança de um reino teocrático terreno, um reino transitório, um reino vindo da linhagem. Havia duas vertentes nesse período. A visão de que o Messias seria igual ou semelhante ao profeta Moisés. Esta era uma visão defendida. Moisés foi o maior, digamos assim, o modelo profético para a história do Antigo Testamento e principalmente para a igreja, não é? Uma história de fé, de obediência, de determinação. Então, a linhagem. Isso nós encontramos no livro do Antigo Testamento, não é? Essa visão. E a outra visão, também no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 7, que o Messias viria de uma linhagem davídica, ou seja, era descendente de Davi. Por isso que nós encontramos em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, dizendo que Jesus Cristo, filho de Abraão, olha, Abraão, linhagem abraâmica, descendente radical, raiz do judaísmo, dos hebreus de Israel, está ali, e filho de Davi, a linhagem filho de Davi. A monarquia davídica durou quase 400 anos. Foi a maior de todos os tempos daquele período ali.
Hoje se tivéssemos que comparar Israel naquele período para o período de hoje, o Israel seria os Estados Unidos, não? Linhagem de Davi, um guerreiro da nação de Davi. Era o herdeiro legítimo de Davi. Então era esse pensamento teocrático. Deus coordenando, não é? O universo, o mundo, as nações, mas o Messias estava ali. O modelo para eles era esse. Ou vindo de semelhante ao sacerdote, ao profeta Moisés, ou um rei semelhante igual a Davi. Então, era uma visão muito superficial, terrena, não é? Do reino de Deus, da implantação do reino de Deus. Sem dúvida, aqueles discípulos estavam entre os mais destacados dos que exaltaram a entrada de Jesus em Jerusalém, com a exclamação: Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Mateus capítulo 11, versículo 10. A morte de Jesus abalou todas as esperanças. Quando Jesus foi aprisionado pelos soldados do templo, seus discípulos o abandonaram, fugiram, procurando colocar-se em segurança, a fim de não serem também aprisionados. Marcos 14, versículo 50. O comportamento dos discípulos após a morte dele não é registrado. Lucas nos informa que seguidores de Jesus observaram a crucificação à distância. Eles ficaram longe, ficaram com medo de seguir o mesmo caminho do Mestre. No entanto, eles não se identificaram intimamente com ele na hora do seu sofrimento. Um estrangeiro, um certo Simão de Cirene, Lucas 23, 26, foi forçado a ajudar Jesus a carregar sua cruz quando tombou sobre o seu peso esmagador. Ali, naquele momento tão crucial de sofrimento, de dor, aqueles que caminharam com Jesus durante o ministério, durante os 3 anos de ministério, aprendendo, sendo favorecidos com os milagres, com a história, com a convicção de que Jesus era o profeta e o Messias, e além disso, o Filho de Deus. Estava ali, precisando de ajuda, e eles fugiram. Eles ficaram longe, com medo de serem mortos também. Evidentemente, os discípulos não ousaram mostrar as suas faces, a menos que estivesse disposto a sofrer o destino do seu mestre. Além do mais, não foram os discípulos que chegaram ao túmulo e o descobriram vazio, mas as mulheres que haviam ido a fim de cuidar do corpo de Jesus. As mulheres que não eram valorizadas nesse período aqui, no primeiro século. Eram pessoas que demonstravam um carinho, um afeto extraordinário em relação a Jesus Cristo. Foram elas foram cuidar do corpo de Jesus. E chegando lá, não o encontrou. O túmulo estava vazio. Teve aquela experiência do anjo dizendo: o que vocês procuram? Jesus entre os mortos. Ele não está aqui, ele vive, ele está vivo. Então, além do mais, não foram os discípulos que chegaram ao túmulo, conforme nós já lemos. Aparentemente, os discípulos estavam escondidos em algum lugar, com medo. João narra esse fato, capítulo 20, 19. A morte de Jesus significou a morte de suas esperanças. A vinda do reino fora um sonho perdido, aprisionado no túmulo junto com o corpo de Jesus. Lucas 24, 21. Todas as suas esperanças. Eles almejavam presenciar a vitória, o triunfo do Messias diante do povo pagão.
E agora eles viram o seu mestre, aquele que transformou, fez o milagre da multiplicação dos pães, aquele que deu vista aos cegos, aquele que fez os coxos andarem, aquele que cuidou das inquietações, das inseguranças, agora estavam ali perdidos, sem nenhuma esperança. O que eles acreditavam, para ele o túmulo era o final de tudo. Então, isso é registrado em João 20:19. A morte de Jesus significou a morte de suas esperanças. A vinda foram um sonho perdido. Eles sonharam, imaginaram como seria o reino de Deus. O reino vitorioso. O reino que estaria trazendo a Israel a salvação e a condenação para os ímpios. Isso foi tudo por água abaixo. Segundo a perspectiva dos olhos desses homens intitulados como apóstolos de Jesus. Em poucos dias, no entanto, tudo isso mudou. Aqueles galileus desiludidos começaram a proclamar uma nova mensagem em Jerusalém. Proclamaram uma nova mensagem em Jerusalém. Afirmavam que Jesus era de fato o Messias. Capítulo Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificaste. Deus o fez Senhor e Cristo. Observem a mudança. O medo agora vira um ato de ousadia, de coragem. A tristeza, beirando a melancolia, agora eles estão extasiados com alegria perene, com alegria eterna, em ver o Mestre ressuscitado. Então foram essas mensagens pregadas em Atos 2:36. E a sua morte tinha sido da vontade e do plano de Deus. Muito embora fosse, humanamente falando, um assassinato indesculpável. Não teria desculpa para o que eles fizeram em relação ao Filho de Deus. Atos 2:23, quando diz assim: E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Agora, observem a intrepidez, a coragem, a ousadia da mensagem do apóstolo Pedro. Vós crucificastes o Mestre, o Messias. E isso é inegável. Vocês entregaram a ímpios, ele foi morto pelas mãos de ímpios. É interessante que não foram os inimigos, os adversários de Jesus que entregaram Jesus. Foram exatamente os religiosos que entregaram Jesus aos ímpios. Com ousadia asseveraram que aquele que os judeus tinham assassinado era o autor da vida. Atos 3:15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Matastes o príncipe da vida. E agora ele se coloca como testemunha desse acontecimento, testemunha deste fato. É inegável, eles estavam lá, mesmo distante, mas tudo estava acontecendo, porque eles, os religiosos, os judeus religiosos, entregaram o seu mestre nas mãos de ímpios. E que através desse Jesus crucificado, Deus não somente lhes ofereceu arrependimento
e o perdão dos pecados, mas também cumpriria tudo o que havia prometido pelo profeta do Antigo Testamento. Tudo estava descrito, tudo estava lá no Antigo Testamento, que nós chamamos da Bíblia hebraica. Estava lá. Né? E está registrado também no Novo Testamento, né? Quando ele diz isso em 3:21, ele fala: o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos, todos os seus santos profetas, desde o princípio. A partir da autorrevelação, Deus já estava anunciando o Messias, o seu filho. Estava tudo escrito lá. Eles tinham conhecimento, eles estudavam a palavra, mas estavam com a venda nos olhos, pela vaidade, pela ambição, pelo amor ao dinheiro, por amor à posição. Eles não aceitaram Jesus como Messias, como Senhor. E qual foi a causa desta radical transformação, tanto na conduta dos discípulos, como em sua atitude para com Jesus? A resposta do Novo Testamento é óbvia. É que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se bem que o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, seja descrito como evento que deu nascimento à igreja como uma comunidade autoconsciente, a transformação dos discípulos em um grupo de pregadores ousados de Jesus como Messias e o agente da salvação foi causada pela ressurreição dele dentre os mortos. Não foi a mensagem do nascimento da igreja. Não foram os ensinamentos, as curas apresentadas e realizadas, que deu origem a esta convicção de redenção. Foi exatamente a ressurreição de Jesus entre os mortos. De fato, a ressurreição é o centro da mensagem cristã. É o epicentro. Todas as mensagens saem da ressurreição. A ressurreição é a base de todos os sermões. Pelo menos deve ser a base de todos os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Desde a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. Antigo e Novo Testamento. O primeiro sermão que foi registrado consistiu de uma proclamação do fato e do significado da ressurreição. Atos, capítulo 2, versículo 14 e 36. Depois vocês dêem uma pausa no vídeo e leiam esse texto, que é interessante. Pedro não declarou quase nada sobre a vida e ministério terreno de Jesus. O Lucas ele foi muito seletivo na narrativa de Atos, da história, da expansão da igreja, porque a igreja foi fundada, para que a igreja foi fundada, qual o propósito da igreja, qual a mensagem principal da igreja. Estava tudo lá, registrado, né? Registrado em Atos dos Apóstolos, no ministério terreno de Jesus. Não fez qualquer apelo ao caráter e personalidade de Jesus como de alguém que fosse digno de devoção e discipulado. Não procurou recordar os elevados ensinos éticos de Jesus, nem demonstrou sua superioridade aos muitos mestres rabinos entre os judeus. É interessante que, para alguns judeus importantes, rabinos importantes,
a ética de Jesus era a ética mais sublime que alguém já pregou, a ética de Jesus. Eles admiravam a ética de Jesus. Entretanto, não aceitavam Jesus como o Messias, como o Salvador. Mas o que estava escrito, né, acerca de Jesus, o ensinamento de Jesus, não era insuperável. Não havia ética no mundo que pudesse se comparar com a ética do reino de Deus. E o porta-voz dessa ética foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. A função primária dos apóstolos na comunidade cristã primitiva não era dominar ou governar, mas dar testemunho da ressurreição de Jesus, Atos 4, 33. Aqui é interessante. Aqui podemos abrir um parêntese e dizer que, infelizmente, a igreja hoje perdeu esta visão. A visão da proclamação do evangelho em si. A proclamação da ressurreição. Nós estamos tornando os nossos púlpitos em tribunas políticas, em parlamentos, em ações que valorizam mais o homem do que Deus. Infelizmente, está acontecendo. Deixemos de exaltar, glorificar a Deus, exaltar a Jesus, para se alegrar e exaltar as maravilhas realizadas pelos homens. A igreja está perdendo o seu rumo. A igreja está permitindo que o evangelho seja adulterado. E isso, na época, o que a igreja pregava era o Cristo crucificado. O Cristo que morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou. Um Cristo que não está no túmulo. O Cristo que tem uma ética extraordinária. Um Cristo que nos trouxe a redenção e a salvação eterna. É isso que a gente tem que compartilhar com o mundo, com as pessoas. Pode ser demonstrado pelas qualidades exigidas pelo sucessor de Judas. Ele deve ser, até na escolha para a substituição de Judas Iscariotes, foi necessário ter alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito, um dos pré-requisitos, era que ele estivesse lá, na história, no ministério, fosse testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, das vitórias, dos milagres. São características, são pré-requisitos para a liderança da época do primeiro século e também para a nossa época. A nossa liderança, na maioria das vezes, é formada por pessoas que têm títulos, doutores, mestres, mas não olhamos a formação teológica, a formação bíblica, a vida ética, a vida familiar, a vida de testemunho, qual é a mensagem dele no contexto atual. Nós não olhamos isso. Olhamos a conta bancária, olhamos a posição, o status da pessoa na sociedade. Tudo isso são observados nos dias de hoje para o exercício de um cargo na igreja, mas não pela vida, não pela santidade, não pela busca de encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas aí, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos que para substituir os apóstolos, deveria ter esse conhecimento. Não fez qualquer apelo ao caráter e à personalidade de Jesus como de alguém que fosse digno de devoção e discipulado. Não procurou recordar os elevados ensinos éticos de Jesus, nem demonstrou sua superioridade aos muitos mestres rabinos antes dos judeus. Foi, em virtude de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos,
que os apóstolos foram capazes de realizar poderosos feitos. 4:10. E oferecer a Israel o dom da salvação. 4:12. É um dos textos mais relevante e tem um significado profundo sobre a vida do Filho de Deus, o Messias, o Salvador. 4:12, quando ele diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É esta a mensagem. É Jesus. Não é a igreja física. Não é a liderança da igreja que deve ser elogiada, pregada. Não é o conjunto de louvor que deve ser valorizado e exaltado dentro de uma visão cristã. Não é a retórica do pregador. Não é o conhecimento do pregador, do irmão. Mas quem salva é Jesus Cristo, ressurreto. Aí temos alguns versículos para que os irmãos leiam com calma. O cristianismo primitivo não consiste de uma nova doutrina sobre Deus, nem de uma nova esperança de imortalidade, nem mesmo de novas perspectivas teológicas a respeito da natureza da salvação. Consistiu do recital de um grande evento, de um poderoso ato de Deus, ressuscitar Cristo dentre os mortos. Quaisquer novas ênfases surgidas na teologia desde então representam os significados inevitáveis deste ato redentor de Deus, ao ressuscitar dentre os mortos o Jesus crucificado. Este é o cristianismo. Não é apenas internalizar a doutrina ou trabalhar a questão da eternidade, da mortalidade. Não é a visão teológica, mas é o ato que Deus realizou, o evento que Deus realizou. O maior evento da história da humanidade, a ressurreição. É impossível para muitas pessoas atualmente aceitarem o fato da ressurreição conforme narrado na Bíblia. Contudo, a ressurreição serve somente ao propósito de focalizar a atenção mais intensamente sobre o caráter do completo transcurso da história da redenção. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:10: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Não tem valor nenhum a nossa fé. A nossa pregação é vazia se Cristo não ressuscitou. Tal declaração parece muito ousada. Não é a fé no Deus vivo que fundamenta a vida? Pode a fé no Deus vivo ser perturbada pela realidade ou não realidade de um evento singular? O autor de Hebreus não estabeleceu a fé em Deus como princípio básico, subjacente a tudo mais, quando escreveu: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Não deveríamos dizer que é a fé no Deus vivo que vindica ou dá crédito à nossa confiança na ressurreição de Cristo? Tal sugestão é persuasiva, mas é contraditada pela linha do raciocínio seguida por Paulo. Se Cristo não ressuscitou, a fé é uma coisa inútil. A razão para tanto não é obscura. O Deus que é adorado na fé cristã não é o produto desta mesma fé, nem a criação do teólogo ou filósofos. Ele não é um Deus que foi
inventado ou descoberto pelos homens. Agora nós vamos citar alguns fatos que são confirmados pelos evangelhos sobre a ressurreição. Em primeiro lugar, Jesus foi morto. Poucos eruditos de estirpe questionarão tal fato. Isso é inegável. Jesus morreu, historicamente. Jesus ressuscitou. É o único túmulo vazio. Está lá. Em segundo lugar, a esperança dos discípulos também estavam mortas. Jesus havia pregado a vinda do reino de Deus e seus discípulos seguiram na vibrante expectativa de que iriam testemunhar sua vinda e veriam a redenção de Israel. O terceiro fato é este: desânimo e frustração dos discípulos foram abruptamente transformados em confiança e certeza de que, de repente, foram possuídos da certeza de que Jesus não ficou ou não estava no túmulo. O túmulo estava vazio. O quarto fato é o túmulo vazio. Este é o testemunho por todos os evangelhos e pressuposto na declaração de fé de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 34. Não havia razão para enfatizar-se o sepultamento de Jesus ou o fato de que a sua ressurreição aconteceu no terceiro dia, a menos que a ressurreição significasse o esvaziamento do túmulo. Um quinto fato histórico é a fé na ressurreição. Poucos negariam hoje que se trata de um sólido fato histórico que os discípulos creram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os eruditos que são incapazes de crer numa real ressurreição de Jesus admitem que os discípulos creram nela. Permanece a questão para a crítica histórica. O que aconteceu? Que evento histórico criou a fé na ressurreição e produziu as narrativas das aparições do ressuscitado e do túmulo vazio? A crítica histórica tem oferecido numerosas soluções para este problema. O primeiro é uma das primeiras explicações da fé na ressurreição foi que os discípulos de Jesus roubaram o corpo e o esconderam, proclamando depois que ele não mais estava morto, mas retornara à vida. E outra teoria é que Jesus realmente não morreu, mas apenas desfaleceu, em virtude da fraqueza e da perda do sangue, a frieza do túmulo e a fragrância das especiarias aromáticas associada às horas de descanso o reviveram. Outra tentativa mais moderna explica que as narrativas da ressurreição começaram com Maria. Ela perdeu-se no jardim e, chegando a um túmulo errado, achou-o vazio. Então, através de seus olhos inundados de lágrima, vendo na penumbra o jardineiro, chegou à conclusão de que ele era Jesus, ressurgido dentre os mortos. Vendo na penumbra o jardineiro, chegou à conclusão de que ele era Jesus, ressurgido dentre os mortos. Concluímos que a ressurreição de Jesus é um evento escatológico que ocorreu na história e deu surgimento à igreja cristã. Contém a nota que nos dá pista para compreendermos o caráter e a mensagem da igreja primitiva. A igreja veio a existir em virtude de um evento escatológico e ela, por sua vez, é uma comunidade escatológica com uma mensagem escatológica. De alguma forma real, os eventos pertencem ao fim dos tempos. Consumação escatológica invadiu a história. Que Deus nos abençoe.
abundantemente.